Complexo de Golgi, ou como também é conhecido, complexo golgiense. Essa organela fica localizada entre a membrana plasmática e o retículo endoplasmático. O complexo golgiense é composto por estruturas chamadas de dictiossomos, que são dobras que consistem em pequenos sacos achatados e enfileirados uns sobre os outros, denominados de cisternas. O conjunto de vesículas achatadas dispostas entre as duas faces é chamado de cisternas medianas. A face cis, também denominada de região formadora, é o local onde vesículas provenientes do retículo endoplasmático são incorporadas e caracteriza-se por suas membranas bastante semelhantes às do retículo endoplasmático. Isso se deve ao fato de que a vesícula proveniente do retículo endoplasmático adiciona sua membrana e também seu conteúdo ao interior do complexo de Golgi, por meio da fusão das membranas. A face cis é a porta de entrada no complexo e relaciona-se com o retículo endoplasmático rugoso, que envia as vesículas de transição ou transferência que possuem as proteínas. A face trans, também conhecida como região de maturação, é o local onde são liberadas as vesículas de secreção e caracteriza-se por possuir membranas bastante parecidas com a membrana plasmática. Essa porção pode ser considerada a porta de saída e é o local mais distante do retículo. Essa face tem relação direta com o retículo endoplasmático liso, que envia as membranas para a formação das vesículas de secreção que contêm as substâncias armazenadas. Uma curiosidade sobre o complexo de Golgi é: e se o complexo de Golgi não funcionar? Caso o aparelho golgiense não exerça as suas funções adequadamente por alguma deficiência do organismo, poderá resultar consequências significativas aos seres vivos. Deficiências no processo de glicolização podem causar o enovelamento inadequado das proteínas, deixando o organismo suscetível a infecções, podendo causar ainda doenças musculares ou multissistêmicas. Defeitos na síntese do acrossomo, que é uma das funções do complexo de Golgi, podem estar relacionados a problemas na reprodução ou insuficiência de lisossomos. Portanto, qualquer deficiência no funcionamento do complexo de Golgi pode ser extremamente danosa ao organismo, podendo causar, inclusive, doenças hereditárias ou até mesmo colapso ou morte celular. Vacúolo é qualquer cavidade no interior da célula preenchida por água, ar ou nutrientes. Existem 3 tipos de vacúolos, e eles são denominados de acordo com suas funções. O vacúolo digestivo é o resultado da união do lisossomo com o fagossomo. Sua função principal é finalizar a digestão intracelular. Vacúolo contrátil tem como função eliminar o excesso de água da célula, como por exemplo nos protozoários. Vacúolo de suco celular. Sua função é armazenar água e nutrientes e regular os líquidos da célula, o que podemos chamar também de regulação osmótica. Nas células vegetais, o vacúolo ocupa o maior volume dessas células, reduzindo-se o citoplasma funcional a uma delgada faixa na periferia da célula. O núcleo é uma estrutura esférica encontrada nas células eucariontes. A quantidade de núcleo presente em uma célula pode variar de 1 ou mais núcleos. Denominamos de células plurinucleadas aquelas que apresentam mais de um núcleo. Também há existências de células que não possuem núcleo, chamamos de células anucleadas, como por exemplo as hemácias. O núcleo é responsável por armazenar o material genético, controlar o metabolismo das células e sintetizar os ácidos nucleicos, que conhecemos como DNA e RNA. Quando o núcleo está presente numa célula que não está realizando divisão celular, ele terá 4 estruturas básicas: carioteca, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. A carioteca, conhecida também como envelope nuclear,
tem como função revestir e selecionar substâncias que entram e saem do núcleo por meio dos poros que realizam sequências de sinais. Ela possui 2 membranas lipoproteicas, isto é, constituída por lipídios e proteínas. No meio dessas 2 membranas existe uma pequena lâmina de proteína que serve para dar sustentação à carioteca. O nucleoplasma é um líquido encontrado no interior do núcleo, constituído basicamente por água. Nele encontramos ATP, moléculas de nucleotídeos, que podemos entender como a matéria-prima para a formação de DNA e RNA, e encontramos também enzimas. Cromatina. A cromatina é o conjunto de filamentos de DNA formada por proteínas, conhecidas como histonas. Nucleolos são estruturas esféricas, não membranosa e esponjosa. Nele ocorre a formação de ribossomos. Bem, com isso a gente conclui o grupo das organelas citoplasmáticas. Como podemos ver, cada uma tem sua determinada função dentro da célula, assim como nossos órgãos internos, e basta apenas uma simples organela defeituosa para gerar problemas no nosso sistema inteiro. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e até o próximo podcast BioCell.